Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Ritmo FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto. Hoje recebendo uma convidada muito especial, a doutora Ellen de Freitas Barbosa, juíza de Direito, graduada em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, titular do Juizado de Violência Doméstica. Muito prazer, muito obrigada, doutora, por aceitar o convite, estamos honrados. Olá, Néia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa conversa com você, falando sobre violência doméstica e a campanha Sinal Vermelho. Então, esse gancho é importante. Vamos lembrar os ouvintes, porque a chamada foi ao ar durante a semana toda, avisando que receberíamos a senhora aqui, e também sobre a pauta. É importante ressaltar que a pauta hoje é feminicídio e o aumento dos índices de violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19 e a importância da campanha Sinal Vermelho. Doutora Ellen, pode começar por onde a senhora quiser. Eu vou começar fazendo uma pergunta, que já sou muito curiosa naturalmente, antes de ser jornalista, já nasci perguntando, creio, por que, o que motivou a criação da Lei Maria da Penha? A gente tem uma realidade muito difícil no Brasil relacionada à violência contra a mulher, né? E até 2016 a gente não tinha aqui nenhuma legislação específica de defesa e proteção da mulher vítima de violência doméstica. Só que com o caso, né, da biofarmacêutica Maria da Penha, que foi agredida inúmeras vezes, sofreu várias tentativas de homicídio sem que nada fosse feito contra o agressor, esse caso foi levado à Comissão de Direitos Humanos da OEA e o Brasil sofreu uma punição internacional, sendo reconhecida a omissão do Brasil no trato dessa questão. E, em razão dessa punição que o Brasil sofreu, foi então editada em agosto de 2016 a Lei 11.340, que recebe o nome de Lei Maria da Penha por ter sido feita em razão dessa punição que o Brasil sofreu internacionalmente. Muitos questionam, né, que a Lei Maria da Penha, ao dar uma proteção à mulher, ela violaria a Constituição quando a Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, né? Só que essa igualdade, a gente tem que ver ela na forma da equidade, né? Que a gente trata, para ter essa igualdade, a gente precisa tratar de forma desigual aqueles que são desiguais. E nessa questão de gênero, homens e mulheres são muito diferentes e a mulher vem sofrendo com isso, né? O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de homicídios contra mulheres. No Brasil, por dia, 13 mulheres são assassinadas por alguém próximo do seu relacionamento. E durante a pandemia, esse número de feminicídio cresceu 22%. Nossa. Doutora Ellen, a pergunta, então, ela é óbvia. O que principalmente motivou o aumento dessa violência contra a mulher durante a pandemia? A maior medida, né, de prevenção para o coronavírus, que é o isolamento social, né, você ficar dentro de casa, se tornou um gatilho para desencadear um ciclo de violência para muitas mulheres, né? O aumento do tempo de convivência, a tensão das pessoas dentro de casa contribuiu para que o número de agressões, o ciclo da violência, ele fosse aumentado, né? Em contrapartida, com as dificuldades de locomoção, muitas cidades no Brasil tiveram transporte público interrompido, o funcionamento reduzido das delegacias de polícia, a dificuldade das vítimas de saírem dentro de casa e, às vezes, de terem acesso aos meios de comunicação em razão do monitoramento que o agressor exerce sobre ela, estavam impedindo que as mulheres tivessem acesso ao Poder Judiciário para solicitar as medidas protetivas, né? Foi constatado esse aumento no número de feminicídio
e, ao mesmo tempo, a gente constatou que o número de registros e de pedidos à Justiça de medidas protetivas tinham sido reduzidos. Em alguns estados, chegou uma redução de mais de 50%. Né? Foi, inclusive, por isso que a campanha Sinal Vermelho foi criada, né? Para se estabelecer meios da mulher pedir ajuda em qualquer estado, mesmo no interior, naquelas cidades pequenininhas, porque em todos os locais a gente tem uma farmácia e as farmácias continuaram funcionando mesmo naqueles municípios onde a gente teve o lockdown, o fechamento completo. Né? Em que momento da pandemia que houve a criação, a ideia dessa campanha tão interessante e especial? A campanha foi lançada no dia 10 de junho. A gente já está aí com mais ou menos 1 mês e 10 dias de vigência da campanha e a campanha foi lançada já com todas as farmácias de rede, né? As grandes farmácias já com a adesão dessas grandes farmácias, que essa adesão foi feita através do Conselho Nacional de Justiça e da Associação de Magistrados Brasileiros, ficando a cargo, então, de cada tribunal, em cada município, buscar a adesão daquelas pequenas farmácias, né? E nisso que a gente vem trabalhando hoje. Cada juiz, em cada comarca, trabalhando com a sua rede, com a Patrulha Maria da Penha, para tentar conscientizar essas farmácias a aderirem à campanha. Em alguns municípios, sequer a gente tem farmácia de rede, né? Sim. O que eu ia perguntar agora é o seguinte, a partir da campanha, houve uma sinalização assim, muito forte em relação às mulheres utilizando do xizinho na mão, que daqui a pouco a gente vai mostrar? Nós tivemos já noticiados casos assim muito importantes. Né? No Rio de Janeiro, uma mulher que já estava sendo mantida em cárcere privado há muito tempo conseguiu ser resgatada através da campanha. Num outro estado, que eu não me recordo agora qual é exatamente, uma vítima deficiente, que não falava, né? Ela fez o sinal vermelho, mandou a foto para a filha, nem foi numa farmácia, ela estava sendo mantida em cárcere privada pela irmã e pelo cunhado, e com o sinal vermelho ela conseguiu pedir ajuda através de uma imagem que ela mandou para a filha, e ela conseguiu ser resgatada também. Então, a gente vem tendo notícias muito boas de utilização da campanha, não, às vezes não especificamente em farmácias, mas acho que a importância da campanha é chamar a atenção da sociedade para esse problema, e sem a participação da sociedade civil a gente não vai conseguir resolver. Né? A gente precisa mudar aquele ditado, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Na verdade, a gente precisa meter a colher. A gente sempre, os vizinhos sempre sabem, né, da situação. Sim. E, às vezes, deixam de denunciar, fazendo julgamentos a respeito da conduta daquela mulher, né, que gosta de apanhar, que não sai porque não quer, mas inúmeras são as causas pelas quais a mulher não denuncia o agressor, né? Ela tem vergonha. Então, essa fala da senhora me faz fazer uma pergunta, que é a questão que, entre aspas, cultural, né? Existe toda uma história, muito destacada, inclusive, pela juíza de direito, sua amiga a doutora Keila, sobre o patriarcado, né? A coisa da figura do homem, mas nada justifica a violência. Mas se quiser falar um pouquinho dessa questão cultural, porque tem mulheres que sabem como pedir ajuda e ainda assim são tão podadas no seu psicológico, né, como submissas, que quase aceitam aquela situação, entre aspas, de acordo com a história. Eu gostaria de discorrer sobre esse assunto um pouquinho? As mulheres são criadas, né, para constituir uma família e ter uma família perfeita, né? E às vezes, quando ela precisa denunciar, aquilo não corresponde, né? Ela não tem aquela família perfeita,
ela convive com o agressor, às vezes não chega a ser questão de violência física, mas é uma violência psicológica, que deixa, na verdade, muito mais consequências, às vezes, do que a violência física. A mulher, ela não quer se mostrar para a sociedade como uma pessoa que falhou, né? Que errou ao escolher o companheiro, ela tem vergonha de ser julgada, né? Ela tem medo de vir a sofrer consequências daquele rompimento, porque grande parte dos feminicídios ocorrem quando há esse rompimento, e na maioria das vezes a mulher nunca fez nenhuma denúncia anterior, né? Ela vem aguentando aquele ciclo, aquela violência vai crescendo, crescendo, e quando ela dá um basta sem fazer nenhum tipo de denúncia, esse agressor não aceita, né? O homem criado como chefe de família não aceita que a mulher não quer mais conviver com ele, né? Ele não aceita que ele perdeu e que, na verdade, ele tem a mulher como uma propriedade, né? Se ela não vai ser dele, não vai ser de mais ninguém, né? Então, essa questão cultural é muito importante. A gente vem hoje fazendo um trabalho nas escolas, né, para desconstruir essa questão cultural, para desconstruir a questão do machismo, né, e também para trazer para a sociedade essa realidade da mulher, porque essa dificuldade de denunciar, as causas que levam a mulher a suportar um relacionamento abusivo e agressivo. Eu falo às vezes com os adolescentes, né? A gente não se apaixona por uma pessoa ruim, né? A pessoa, o agressor, ele tem todo um envolvimento, né? Ele age fazendo a mulher acreditar como se ele fosse a pessoa mais importante da vida dela. E, aos poucos, ele vai minando a autoconfiança daquela mulher, e quando começa realmente a violência física, ela está afastada dos amigos, afastada da família, com baixa autoestima, desprotegida e totalmente dependente desse agressor, né? Por isso a dificuldade dessa mulher de fazer a denúncia e de pedir ajuda, e das pessoas Sim. entenderem, né, essa questão. Existe uma questão cultural e até romantizada. É um paradoxo, o amor e a violência. Como a gente não consegue entender, já que todo mundo se casa, entre aspas, por amor e pelo amor. A respeito do feminicídio, a senhora tem números atuais do ano todo até aqui ou só durante a pandemia? Quais são os dados? Durante a pandemia, ainda não só temos esse número estatístico, que nesse período ele aumentou 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas essa estatística, ela geralmente é anual, ela só veio esse índice em razão da percepção da diminuição dos pedidos de medida protetiva junto aos tribunais, né? Então, esse período foi levantado agora. O ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, ele levantou uns dados parciais, constatando também que o número de chamados ao 190, que é o número de emergência da Polícia Militar, cresceram, né? Os chamados ao 190 cresceram, e, em decorrência, os registros nas delegacias dos fatos relacionados à violência doméstica caíram. Então, a mulher estava pedindo ajuda, mas não conseguia levar esse pedido de ajuda à frente para comparecer até uma delegacia para fazer o registro de ocorrência. Essa é uma outra questão, e vou relembrar mais uma vez aqui a juíza, a doutora Keila Blanc, nesse sentido. Muitas mulheres, é o telefone aqui que está, a base que está com a bateria, não é o nosso aqui, do nosso diálogo, não. É importante, e vai continuar o barulhinho por enquanto. Doutora Ellen, muitas mulheres se sentiram, ou se sentem constrangidas ao procurar uma delegacia, entre aspas, comum, que não é uma delegacia especificamente de mulheres, porque se sente, de alguma forma, humilhada pelas perguntas, pela forma como são tratadas. A senhora tocou num ponto aí, anteriormente, sobre a educação.
tudo perpassa pela educação. A campanha Sinal Vermelho, ela é um socorro imediato frente a um acontecimento de violência. Mas esse processo histórico, eu creio, gostaria que a senhora confirmasse, ele só pode realmente mudar a partir da educação, da informação. Isso? Realmente, a gente só vai conseguir mudar essa realidade com a educação, com a desconstrução dessa cultura do machismo, né? E isso é um trabalho a longo tempo, né? Não é a gente... E eu falo que nós, mulheres, temos um papel muito importante nisso, que nós que criamos e educamos os homens, né? Então, é verdade. A gente ter uma educação diferente, mostrando para eles a igualdade, como se respeita uma mulher, né? Afastando aquela questão de que o menino pode ter várias namoradas, que não precisa respeitar a menina, tudo isso a gente pode já fazer um trabalho dentro de casa. Dividir a tarefa de forma igualitária entre os filhos, sem indicar uma tarefa, você é menino, não pode arrumar sua cama ou lavar o prato, ou vai fazer uma outra... A gente começa isso com as crianças desde pequeno para a gente construir uma sociedade melhor e mais igualitária. Pelo que a gente sonha na chegada do dia que a gente não vai precisar mais da Lei Maria da Penha, né? Que homens e mulheres efetivamente vão estar em igualdade de condições e que a gente não precise de uma lei específica para a proteção e defesa da mulher. É uma grande ironia. Todas as mulheres educam os homens e depois são vítimas dos próprios homens, educados por outras mulheres. E essas mulheres têm filhos e filhas, né? Os dois sofrem de alguma forma. O filho porque pode ser violento com a sua esposa, né? E a filha com o genro. Enfim, todo mundo sai perdendo literalmente com a violência, né, doutora Eli? E é uma questão cultural muito forte. Quando a senhora fala em desconstrução, falando assim, parece fácil, mas são milhares de anos numa cultura extremamente machista, que leva, infelizmente, a ideias distorcidas que nós chamamos hoje de feminicídio. Aproveitando o gancho aqui, lembrando aos nossos ouvintes, que são muito rotativos, hoje estou entrevistando no microfone aberto, que acontece sempre aos sábados, de 9 às 10 da manhã. Estou recebendo com muito carinho e agradecendo mais uma vez a juíza de Direito, doutora Ellen de Freitas Barbosa, graduada em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, titular do Juizado de Violência Doméstica. Um grande prazer, um assunto muito pertinente. A campanha Sinal Vermelho, eu gostaria que a gente esmiuçasse um pouco mais ela, porque, falando assim, nós já sabemos como funciona, mas Sinal Vermelho, o pessoal vê a mãozinha na internet, um batonzinho riscadinho, e o que essa senhora lá do interior, o que aquela moça que não sabe muito bem o que fazer, ela vai numa farmácia somente ou tem outro comércio onde ela vai e mostra a mão? Inicialmente, apenas as farmácias estão credenciadas a dar esse tipo de ajuda à mulher, né? Mas a gente tem visto, né, como eu já disse anteriormente, as mulheres têm utilizado o sinal vermelho para pedir ajuda, às vezes, para parentes próximos, para vizinhos, né? A gente teve um caso também de que a mulher chamou a polícia e a polícia chegou e foi atendida pelo agressor e ele desmentindo, né? Falando que não estava acontecendo nada ali, e a vítima chegou por trás dele e fez, né, o sinal na... Poxa, que e ele foi preso em importante. flagrante. Então, porque às vezes ela ele impede o acesso da vítima, inclusive a quem vai chegar naquela residência, né? Não deixa ela falar, não deixa ela sair e está monitorando o tempo todo. Então, nesse período, nessa campanha, as farmácias elas funcionam como agentes de comunicação. Na verdade, é um elo entre a vítima e o serviço que ela deseja acessar, né? Ou a delegacia, ou a polícia militar, ou simplesmente a rede de proteção daquele município, né? Muitas mulheres não têm, até pela história que viveram com aquele homem,
por ele ser o pai dos filhos, não querem ver aquele agressor preso, né? Então, elas simplesmente, às vezes, querem um apoio da rede, né, da promoção social do município para deixar aquela residência. Às vezes, uma ajuda da polícia militar para que ela possa sair em segurança daquele lar e ir para uma outra residência. Então, os atendentes de farmácia, os policiais civis, os policiais militares foram treinados e estão preparados para dar esse atendimento. A gente, principalmente no interior, começou a perceber uma resistência das pequenas farmácias com medo de vir a sofrer algum tipo de represália por parte daquele agressor. Mas aí a gente tem prestado alguns esclarecimentos que esse atendente ou farmacêutico que prestar auxílio a essa mulher vítima de violência, ele não vai ser arrolado ou indicado como testemunha daquele fato. Ele não vai precisar sair da farmácia para acompanhar a vítima até a delegacia ou junto com a polícia militar, porque, na verdade, ele não está presenciando nenhuma agressão, ele está servindo ali como um instrumento, uma forma da vítima ter acesso à rede de proteção. Então, a gente tem tentado tranquilizar os farmacêuticos, porque, principalmente nas cidades pequenas, no interior, a gente precisa da adesão dessas farmácias, das farmácias do bairro, daquelas que estão próximas às vítimas, né? Para que todas possam efetivamente ter a possibilidade de pedir ajuda. Sim, e todas as farmácias, através das redes sociais, temos visto, outros meios, acredito também, de preparação e treinamento, estão cientes desse sinal vermelho de batom na mão, que eu vou fazer aqui agora. Perdoe aqui o barulhinho do celular. Estamos falando. Se quiser fazer aí também, eu acho que vou fazer com a mão direita, porque é a mão do pare. Borrou aqui, mas ficou bem forte. Esse sinal de batom, né? Um sinal de um signo tão feminino que é o batom, na mão, tipo pare, né? Isso aí. Basta. Então, basta. Então, pessoas que já estão cientes desse sinal, pessoas que não estão. Estamos no rádio, mas também estamos sendo vistos pela internet, através dos canais, redes sociais da rádio, também YouTube. Eu vou permanecer um pouquinho com a mão assim. Então, você que está nos vendo aqui, ou que está apenas nos ouvindo através da rádio, se perceber uma mulher sinalizando com um X na mão, abrindo e te mostrando, ela está pedindo socorro, porque ela está sofrendo alguma violência doméstica, está em risco de violência, não é isso? Isso. E às vezes, né, na farmácia, vai que naquele momento a mulher saiu de casa rápido, não tem um batom, nada impede que ela chegue até o atendente da farmácia e fale: eu preciso de ajuda, sou vítima de violência doméstica. Ela vai receber o mesmo tipo de atendimento, né, se ela fizesse um X na mão. Ou então, às vezes, né, faz um desenho com a mão mesmo, né, uma indicação. Sim, o importante é pedir socorro, né, doutora? E a vítima mostrar, sinalizar. Ter consciência de que a gente está preparado para oferecer a ela uma vida sem violência, né? Você falou da questão dos filhos, né? A questão dos filhos é um dos motivos que leva a mulher a não denunciar, a manter o relacionamento, achando que é importante para as crianças crescerem na presença do pai. Na verdade, um ambiente livre de violência, né, é muito mais importante do que um ambiente com a presença de um pai agressivo, porque estudos demonstram que meninos criados num ambiente de violência tendem a repetir esse comportamento quando adultos, e meninas que presenciam a mãe sendo agredida tendem a, no futuro, aceitar um relacionamento agressivo, assim como era o da mãe, porque acha que aquela é a forma de relacionamento, que quem ama, bate, quando, na verdade, quem ama não bate, não maltrata. A repetição dos atos condiciona a mente humana, infelizmente, pelo bem ou pelo mal. Nesse caso, extremamente pelo mal. É verdade. Então, estamos falando aqui, destacando nesse momento, eu continuo com a minha mão aqui, exatamente para ajudar a divulgar a campanha, da campanha Sinal Vermelho. Agora, doutora Ellen,
É importante ressaltar também que a agressão verbal, ela também é caracterizada como um crime. Até que ponto? A Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência contra a mulher. A violência física, né, que é aquela que todo mundo identifica com maior facilidade, né, quando a mulher deixa algum tipo de marca, fica com algum tipo de marca no corpo, né? A violência psicológica, né, que são quando o homem ele tenta reduzir a autoestima da mulher, deixá-la dependente, as ameaças, e a violência moral, que são os xingamentos, né? Também é uma ofensa verbal, assim como a violência psicológica. Nós temos a violência patrimonial, que é quando o homem retém, né, celular, documentos, ou a mesmo o dinheiro da mulher, fazendo com que ela fique dependente dele. E a violência sexual, né? Porque, na verdade, não é porque homem e mulher são casados ou companheiros que a mulher tem a obrigação de ter relação sexual com o seu parceiro no momento que ele quer. É uma relação e os dois têm que estar com vontade no mesmo momento. Então, o fato do homem constranger a mulher a ter uma relação sexual, impedi-la de utilizar algum método contraceptivo ou obrigá-la a usar algum método contraceptivo, tudo isso configura violência sexual. A gente percebe que no dia a dia, lidando com a violência doméstica, que muitas brigas começam com a questão do celular, né? O homem quer ter acesso ao celular da mulher, e é um bem pessoal dela, ele não tem esse direito, ele quer ter a senha, aí ele agride para tomar o celular, e agride para ter a senha, e quando chega na audiência, mas para que queria ter acesso ao celular? Porque eu queria comprovar que ela estava me traindo. Eu falei assim, mas a traição, você comprovou a traição, e o que isso te traz de benefício, na verdade? Porque nada que a mulher faça dá ao homem o direito de agredi-la. E essa é uma questão que a gente precisa trabalhar, porque é uma questão cultural, porque até alguns anos atrás na história a gente vivia a questão de que o homem tinha o direito de tirar a vida da mulher quando a pegava em adultério, né? Hoje a gente não tem mais a questão do adultério. Antes também a gente tinha a questão da separação com culpa, né? Porque quem desse causa à separação sairia prejudicado nessa separação, mas hoje, depois da Constituição, nada disso existe mais, né? Então, nada justifica o homem agredir ou violar qualquer direito da mulher, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se aquela relação não te satisfaz, se ela te traiu, se ela não te respeitou, o que você tem direito de fazer é terminar aquela relação. Não agredir, ou tomar o celular, ou cometer qualquer tipo de violência. Só para enfatizar suas palavras, nada justifica a violência contra a mulher, nem a traição. Nem a traição. Nada, absolutamente nada. A mulher tem todo o direito e toda a liberdade de fazer apenas o que for do seu desejo junto ao companheiro. Ela tem total domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, e ela faz o que ela quiser no momento que ela quiser. E se aquilo incomoda o homem de uma forma que ele acha que ela não é boa o suficiente para ele termine o relacionamento e vá atrás de uma pessoa que satisfaça os seus interesses, né? Que tenha o mesmo pensamento. Sim, muito, muito claro. É óbvio isso, mas infelizmente temos sempre que repetir o que parece óbvio para nós, não é óbvio para muita gente, por isso a violência acontece. Nada justifica a violência contra a mulher ou contra qualquer pessoa. Mas hoje, lembrando a pauta que é feminicídio e o aumento dos índices de violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19 e a importância da campanha Sinal Vermelho. Eu poderia ter começado a nossa entrevista aqui no microfone aberto de hoje, doutora Ellen, falando sobre o símbolo do Dia da Mulher, que também não deixa de ser uma grande
entre aspas, hipocrisia, porque precisou acontecer um fato na história muito triste, não é isso? Para a mulher merecer um dia do ano como Dia Internacional da Mulher. Como a senhora vê essas datas comemorativas, Dia da Consciência Negra, sem entrar em aprofundar, mas são questões que podem ajudar, mas que também mostram o que é a minoria, a fragilidade, não? Essas datas vêm para isso, né? Para tentar conscientizar as pessoas sobre aquelas minorias, mas, na verdade, é muito triste a gente precisar, né? Que exista uma data para lembrar que a mulher tem os mesmos direitos que os homens, né? Que ela tem liberdade, que ela pode trabalhar e que ela trabalhando, né? Essa é uma questão fora da violência doméstica, que ela tem os mesmos direitos que o homem. Isso é uma realidade muito presente ainda nos dias de hoje, né? Isso não no serviço público, né? Porque todos acessam por concurso e os salários são previstos em lei, o mesmo salário, mas na iniciativa privada, a disparidade de salários entre homens e mulheres ocupando o mesmo cargo é muito grande, né? E por isso que é importante, né? Triste ao mesmo tempo a gente precisar disso, mas é importante a gente lembrar que o Dia Internacional da Mulher foi criado em razão da luta das mulheres por melhores condições de trabalho, em razão da tragédia que aconteceu, né? E essa questão hoje, a gente está em ano eleitoral, né? As mulheres representam 52% dos eleitores e nem 10% dos eleitos, né? Então, a gente precisa pensar nessa questão. Por que mulheres não votam em mulheres? Por que mulheres não apoiam outras mulheres? E a gente precisa discutir essa questão das mulheres no poder, das mulheres lutando pelos seus direitos, pelos seus ideais, e ter uma representatividade maior, né? Essa questão das cotas também é uma outra questão que gera muita discussão, mas para a gente tentar levar essa igualdade nos cargos públicos, né, políticos, os partidos têm que 30% dedicar, pelo menos 30% dos seus candidatos tem que ser do sexo feminino. Então, a gente vê hoje, na realidade, alguns partidos simplesmente colocando lá mulheres como laranjas apenas para preencher a cota, porque ela não pode ser preenchida com homens, mas a gente precisa trabalhar essa questão, a gente precisa confiar em outras mulheres e precisa ter mulheres nos locais que fazem diferença na elaboração das leis, na elaboração das políticas públicas, porque simplesmente aplicando uma pena e prendendo uma agressora, a gente não vai mudar a realidade. A gente precisa transformar a educação, precisa de políticas públicas, e isso só acontece através de políticas desenvolvidas pelo Poder Executivo. A gente precisa dessa questão. Ao citar aí o ano eleitoral e ao discorrer sobre essa questão de cotas e que as mulheres, em maioria, representam mais votos, em contrapartida, né, que é um contraste, como representantes políticas, poucas, e precisam de cotas para forçar que esse direito seja mais igual possível. E as mulheres não apoiam, ou pouco apoiam as mulheres. Novamente, a figura do homem como a alavanca, digamos... Gestor, provedor. Provedor. Poxa, a inteligência... A gente não está falando, logicamente, aqui de homem contra mulher, nem mulher contra homem. Estamos falando de direitos humanos, né, doutora? De igualdade de condições, de igualdade de direitos, né? Nada melhor do que uma mulher para conhecer a realidade de outra mulher e desenvolver políticas específicas para atendimento dessa questão. Hoje a gente vem acompanhando, principalmente agora nesse período de pandemia, a Lei Maria da Penha vem sendo objeto de inúmeras mudanças no Congresso, porque é uma pauta que
vem chamando a atenção da sociedade, né? A gente vem trabalhando para isso, para que as pessoas se importem com essa causa, e virou uma questão política de captação de votos, você falar que você trabalha em prol da mulher, né? Então, a gente precisa acompanhar e ter uma visão crítica, o quanto realmente a pessoa que se afirma trabalhar em prol da mulher, efetivamente trabalha em prol da mulher, ou se está utilizando aquilo ali apenas como uma política, uma bandeira para eleição ou reeleição. É importante a reflexão que ninguém está ganhando com a violência, e que esse assunto é importante e deve, sim, fazer parte do planejamento de qualquer administrador público na defesa e no resguardo do direito de igualdade entre mulher e homem, especificamente evitando a violência. Hoje teríamos aqui, infelizmente não foi possível, eu vou citar porque tem o programa Flor de Lótus, a senhora juíza de Três Rios, da comarca de Três Rios. Numa próxima oportunidade, a doutora Márcia Miranda Cunha, na próxima, se Deus quiser, estará presente. Ela é coordenadora de um projeto importante chamado Flor de Lótus. A senhora pode falar sobre esse projeto na cidade, como ele realmente é? A Três Rios tem um alto índice de violência doméstica, né? Na verdade, a comarca de Três Rios, que envolve outros municípios também, Areal e Levi Gasparian, que são municípios vizinhos. E eu percebia que um agressor, né, ele estava ali num processo, daqui a alguns meses ele estava em outro processo, e aquele ciclo não finalizava, e às vezes a mulher, com a medida protetiva na mão, não tinha uma efetiva segurança. Então, a gente desenvolveu aqui em parceria com o 38º Batalhão um programa que, na época, eles eram os guardiões da vida, eram policiais militares que foram destacados para trabalhar comigo, acompanhando e dando atendimento a essas vítimas de violência doméstica que tinham medidas protetivas. Juntamente com isso, a gente começou o programa assim, com esse atendimento. Posteriormente, a gente foi desenvolvendo outras práticas, né? A gente tem um grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica, eles entram no grupo para refletir sobre essa questão da violência, sobre o machismo, sobre a questão cultural, conhecer, muitas das vezes acham que tem realmente o direito de agir daquela forma, né? Então, a gente precisa desconstruir essa questão. A gente tem um grupo voltado para mulheres, porque às vezes, como eu disse, a mulher não quer ver o homem preso ou afastado do lar, ela quer manter aquele relacionamento, mas sem violência. Então, para essa mulher que opta, né, por 30% das mulheres vítimas optam por manter o relacionamento. Para essas mulheres, a gente tem um grupo que a gente faz o acompanhamento também. E a gente também, com essa questão da educação, a gente vai a todas as escolas para o ensino médio. A gente fala para todas as turmas do ensino médio, porque geralmente é a idade que os adolescentes estão começando os relacionamentos, né? A gente fala sobre a cultura do machismo, fala sobre relacionamento abusivo, orienta sobre a Lei Maria da Penha, tenta levar a desconstrução desse ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, para que eles incentivem pessoas próximas do seu relacionamento a denunciar a violência doméstica. E com essas atividades, a gente percebeu que a reincidência, né, que era o agressor voltar em um outro processo, que nacional tinha um índice de 40%, na comarca hoje a gente consegue manter em 3,8%, está inferior a 4%, nesse trabalho de acompanhamento. E, inclusive, no ano passado, no dia 5 de agosto, né, agosto é o mês que a gente comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, o governo do estado institucionalizou esse programa da Polícia Militar e expandiu ele para todo o estado. Então, hoje, todo batalhão tem uma equipe que trabalha, de policiais militares, que trabalha acompanhando as vítimas de violência doméstica, orientando o agressor, dando uma efetiva garantia de que aquelas medidas vão ser cumpridas, né? Então, a gente tem feito esse trabalho e conseguido bons resultados aí na comarca. E a Márcia é a psicóloga que trabalha comigo, que coordena esses trabalhos todos, né?
Sim. Quanto tempo já tem esse programa tão importante, Flor de Lótus, aí na cidade de Três Rios, doutora Ellen? A Os senhora falou, me guardiões, desculpa. os Guardiões da Vida começaram em 2015 e as outras práticas a gente começou em 2017. Mas a gente só deu o nome realmente de programa Flor de Lótus e juntou todas as práticas que a gente vinha desenvolvendo em 2018. Mas já desde 2015 a gente vem trabalhando dessa forma, né? Tentando, a gente conseguiu ficar 5 anos sem nenhum feminicídio. Desde 2015 a gente teve um feminicídio apenas nesse período, que foi no final do ano passado, infelizmente, e depois uma tentativa. Então, enquanto no Brasil todo os números cresciam, a gente conseguiu aqui manter esses índices zerados. E é o que a gente busca, né? Esse programa ele é muito importante, tem uma estrutura fantástica, porque envolve todos os atores fundamentais na questão da violência contra a mulher. Existe possibilidade desse programa se expandir para outros municípios? Já houve alguma conversa nesse sentido, através dos nossos representantes políticos? Isso depende de boa vontade política, né? Hoje, a violência contra a mulher, né, ela ocorre em forma de ciclo, né? Ela começa inicialmente com uma tensão, né, com uma violência psicológica, com um xingamento, com uma briga. A mulher tenta contornar achando que aquilo vai passar e esse ciclo vai aumentando até que ocorre a violência física, e depois da violência física esse agressor ele se mostra arrependido, né? Então entra na fase de lua de mel e ele tenta reconquistar essa mulher. E a mulher, como no fundo ela tinha um sentimento bom para ele, ela fica na dúvida, né? Se ele mudou realmente, se não mudou, ou me vem toda aquela questão do medo, da vergonha, e ela cede e continua o relacionamento e volta todo esse ciclo. E é importante que esse agressor, ele não vai mudar, né? Esse arrependimento dele é momentâneo. Para que haja uma mudança, ele precisa entrar em um trabalho de mudança de comportamento. E um desses trabalhos hoje são esses grupos reflexivos que a gente tem aqui no programa. E recentemente, né, agora esse ano, houve uma alteração legislativa colocando esse grupo reflexivo na Lei Maria da Penha como uma das medidas protetivas, né? O homem ser submetido a grupo reflexivo. Isso seria de extrema importância que todo município, que o poder público tivesse esse grupo voltado para esse Sim. trabalho com os homens, porque enquanto a gente não muda através da educação, a gente precisa mudar através de um grupo terapêutico, de mostrar para esse homem a realidade, mostrar que ele pode agir de uma outra forma. Então, é isso que é importante, a gente pensar em quem a gente está elegendo, quem a gente está colocando no nosso município, porque muito pode ser feito nesse campo da violência doméstica. Sem dúvida. Lembrando aos ouvintes da Rádio Ritmo FM que no microfone aberto de hoje, a voz predominante, com muito carinho, recebendo aqui a juíza de Direito, a doutora Ellen de Freitas Barbosa, graduada em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e titular do Juizado de Violência Doméstica da comarca de Três Rios. Muito importante ressaltar esse programa que a doutora acabou de falar, que nós estamos conversando, porque a pauta de hoje, queridos ouvintes, é feminicídio e o aumento do índice de violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19 e a importância da campanha Sinal Vermelho, que já falamos e vamos ressaltar novamente no finalzinho. Vale enfatizar que a violência doméstica já existia, ela aumentou durante a pandemia, não é, doutora? Isso. Porque a gente aumentou consideravelmente. Agora, 22%. É muita coisa, muita coisa. Isso no caso de morte de mulheres, né? Fora o aumento nos casos de agressão. A senhora citou no início aí, em média, 13 mulheres morrem por dia no Brasil. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada por alguém próximo do seu relacionamento próximo.
seu namorado, companheiro, ex-companheiro, marido ou ex-marido. É uma realidade triste e a gente não se atenta para ela. Muito triste. Eu vou ousar um pouquinho e fazer uma reflexão até pessoal, novamente, a questão da figura da mulher como mãe que educa o seu filho e educa sua filha. Cada um tem uma orientação diferente de acordo com a educação normalmente passada por essas mulheres, que receberam também informações distorcidas sobre a sua posição, sobre o seu poder de igualdade na sociedade, e passa a agir de maneira submissa e até negacionista. Quando essa mãe, que também sofreu violência, uma suposição, essa mãe sofreu violência, educou o filho de uma forma e a filha de outra. No futuro, essa filha pode sofrer violência, estou sendo repetitiva aqui de propósito, essa filha, vendo a situação, pode ser uma mulher, uma esposa submissa, aceitar a violência contra o seu esposo, por achar que, entre aspas, é natural, é normal. E esse filho vai repetir a violência que viu o pai cometendo contra a própria mãe. Ou seja, não há forma, não temos nenhuma pega para a gente justificar a violência contra a mulher. Se for mãe, se for irmã, se for prima, não importa. É a representação da mulher, da mãe, em outras famílias. E aí, por si só, já é lamentável, triste, porque, enfim, não se justifica realmente. Agora, a questão da educação, doutora Ellen, ela é muito preocupante e me parece muito lenta, porque depende de um processo todo estrutural de uma sociedade já tão machista, historicamente tão machista. A senhora é otimista em relação a esse processo a curto prazo? E qual seria esse prazo, no mínimo, em caso de reeducar toda uma sociedade para começar a pensar, a desconstruir esse comportamento machista e passar a perceber homem e mulher como elementos iguais? Infelizmente, eu acho que a perspectiva não é boa, porque a gente não vê uma política nesse sentido do poder público, né? A gente acompanha, eu faço parte do grupo nacional de juízes e juízas de violência doméstica, então a gente tem eu estou na diretoria atualmente, tem um panorama dessa questão de forma nacional, e a gente percebe que os locais onde tem algum trabalho voltado para essa questão da educação nas escolas, ele tem por iniciativa algum juiz trabalhando de forma isolada. Isso não vem como uma política pública do governo nacional, né? De desenvolver, de colocar como uma questão obrigatória nos currículos a questão da igualdade, a questão do gênero. Essa questão do gênero, às vezes, é um pouco desvirtuada. Nessa última campanha política foi objeto de muitas questões, mas a gente precisa abordar a questão do gênero, dessa questão submissa da mulher, dessa questão do patriarcado, da cultura do machismo, e a gente precisa ter isso como política pública, independente de quem está no governo, independente do juiz que trabalha naquela comarca, porque só então a gente vai conseguir essa mudança efetiva na sociedade. A gente percebe hoje as meninas mais voltadas para essa questão, né? Tem um pensamento mais crítico. Mas isso é uma questão que a gente aborda também nas escolas, mas ao mesmo tempo que tem um pensamento mais crítico de que eu vou usar a roupa que eu quero, de que eu não vou me sujeitar a nenhum tipo de julgamento, não é uma questão do tipo musical, mas a questão da letra, né? As meninas cantam, sim, né? Só as cachorras, Sim. Na verdade, são questões que, enquanto a gente está nessa busca por igualdade, né? Não é porque eu estou cantando que eu sou a cachorra, que eu, na verdade, eu sou a cachorra, mas é uma mensagem que você está passando para o outro, não é você internamente. Sim. Mas a partir do momento que eu canto esse tipo de música que desmerece a mulher, eu passo a mensagem de que a mulher não merece respeito. Doutora Ellen, juíza de direito, as suas palavras
me provocam como jornalista e eu preciso só pontuar, porque a senhora tocou nesse assunto e ele é muito delicado, mas sem aprofundar. Vamos ressaltar um pouquinho aqui, sem citar nomes, a questão política extremada, né? Onde uma presidente da República foi retirada através de um impeachment. Não vamos aqui dizer se com razão ou sem razão, não nos cabe julgar, mas as palavras de baixo calão direcionada a essa figura feminina, na época presidente da República, né, e em discursos posteriores contra a mulher, é de arrepiar, e são exemplos muito negativos. Nesse processo de mudança que a senhora está lutando, trabalhando juntamente com a sua comunidade, aí no seu município em Três Rios, e acredito em outras cidades, porque é um exemplo, assim como é um exemplo para os ouvintes da Rádio Ritmo, os nossos representantes políticos aqui, ou candidatos futuros, né, que reforcem a campanha contra a violência contra a mulher. 13 mulheres mortas ao dia durante um ano, um aumento de 22% em relação ao último dado durante a pandemia, é alarmante. Então, sem querer ser negativa, mas eu estou fazendo de propósito, lembrando um fato recente na nossa história, né? Parecia um Flamengo e Vasco e Flamengo, Flamengo e Fluminense, e, na verdade, nós estamos falando de questões comuns a homens e mulheres. Estamos falando de direitos humanos, de igualdade. Não estamos falando de nem partidariamente e nem de gênero, especificamente. Para você discutir ideias, você não precisa faltar com respeito, né? E hoje a gente está vivendo um período muito extremado, né? Tudo está muito... na política, principalmente, né? Tudo gera uma confusão e as pessoas não se respeitam, não respeitam a opinião do outro, né? A gente, inclusive, vê isso nas redes sociais, né? Uma pessoa manifesta sua opinião e o outro se sente no direito de xingar ou de ameaçar porque simplesmente não concorda com aquela opinião. Mas cada opinião é minha, cada um tem direito de ter a sua, e eu tenho o direito de exigir que o outro respeite o meu espaço, a minha opinião, né? A senhora toca nos pontos realmente fundamentais. Há poucas semanas atrás, um dos temas aqui foi a infodemia, né? A informação distorcida sobre questões relacionadas à saúde. E as redes sociais, falamos sobre isso, eu recebi na época um representante da Fiocruz, Igor Sacramento, ele é responsável pela questão da comunicação na Fiocruz, direcionada à saúde, e conversei também na época com Peter Schultz, físico da Unicamp, também da área da educação. E ambos concordaram exatamente nesse ponto. As redes sociais, elas disseminam informações, só que as informações são muito rasas e as pessoas julgam pelo título e saem dando opinião sem saber se aquilo realmente é verdade ou é mentira. Então, quantidade não é qualidade, né, doutora Ellen? Muita informação, muito pouco aprofundamento. Talvez falte, não. Talvez eu me atrevo a dizer, falta realmente educação, aprofundamento, conhecimento. Aí sim a gente pode falar com embasamento. E essa questão do conhecimento, né? A Lei Maria da Penha, hoje, é a lei mais conhecida no Brasil. Todos sabem, 98% ou 99% conhecem, sabem que existe a Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção e defesa da mulher. Mas não conhecem especificamente o que essa lei traz e quais as garantias e benefícios que ela traz para a mulher. Então, por isso que é importante também esse trabalho de educação para a gente divulgar, né? A Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das melhores leis do mundo em relação à proteção e violência da mulher, a defesa e proteção da mulher vítima de violência doméstica.
e se fossem efetivamente criadas políticas públicas para implementar tudo que está previsto ali, a gente teria uma realidade muito diferente, né? A questão das medidas protetivas, por exemplo, né, as mulheres às vezes desconhecem que elas fazendo uma denúncia, elas podem pedir que o agressor, né, que o companheiro ou marido, automaticamente seja retirado do lar e proibido de se afastar dela, que ele seja obrigado a pagar uma pensão para ela e para os filhos se ela não tiver condições financeiras de se manter. E hoje, com o trabalho da Patrulha Maria da Penha, dos Guardiões da Vida, a gente consegue dar uma efetividade maior a essas medidas protetivas, porque eles estão acompanhando, fazendo visitas e verificando que essas medidas realmente estão sendo cumpridas. E o descumprimento dessa medida por parte do agressor automaticamente leva à prisão dele. Então, a gente tem uma garantia, a lei traz uma garantia efetiva para a mulher que resolve denunciar e pedir essa medida protetiva. Hoje, inclusive, ela pode fazer o pedido de medida protetiva, mesmo que ela não faça um registro contra o agressor. Ela pode procurar um advogado, ou ela pode ir ao juizado e diretamente fazer esse pedido de medida protetiva, mesmo que ela não tenha ido à delegacia fazer um registro de ocorrência. Sim. E qual o número exatamente que essa mulher pode ligar? É o número? Para a Polícia Civil, ela pode fazer um registro através do 197. É um número específico para atender esses casos de violência doméstica nesse período de pandemia. A Polícia Militar, para os casos de emergência, né, quando a agressão está acontecendo no momento, a vítima ou qualquer pessoa pode ligar no 190. E quando a violência já ocorreu, eu sei que uma determinada família ou eu, vítima, quero pedir ajuda, a gente pode ligar para o número 180, que também é um número específico para esses casos de violência doméstica. Esse 180, ele funciona 24 horas, né? 190 também, só o 197 da Polícia Civil que funciona das 10 às 18 horas. Sim. Muitas mulheres relutam em ligar 190, porque quando são atendidas, isso historicamente falando, como falei no início, muitas mulheres reclamam a forma como são tratadas por esses representantes da lei que chegam ali para ajudá-la. Se alguma mulher se sentir constrangida, né, ao ser atendida por determinado policial, como ela deve agir? Porque aí é mais uma violência, entre aspas. Sim, é o que a gente chama da violência institucional, né? A mulher, ela é revitimizada quando ela vai pedir ajuda. Essa é uma questão cultural também, a gente trabalha, a gente tem de educação, a gente tem trabalhado com os policiais que atendem esses casos de violência doméstica para evitar esses tipos de julgamento, né? Mas essa questão do patriarcado, os homens tendem a ver, né, e se identificar com o agressor, né? Se ela tivesse feito isso, eu também agiria dessa forma. Mas é o que a gente fala para os policiais nos treinamentos. Quando a vítima chega em juízo, que ela vai prestar um depoimento, ela conta desde o início da agressão até a chegada em juízo aquele momento. Então, ela vai narrar tudo o que aconteceu, inclusive a forma como ela foi atendida pelo policial militar ou pelo policial civil. E isso faz com que o Poder Judiciário e o Ministério Público tomem as devidas providências se aquele atendimento não foi ideal. Se ela quiser denunciar naquele mesmo momento, ela pode fazer a denúncia ou para o Ministério Público ou na Corregedoria da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Mas a gente tem trabalhado também junto a esses agentes de segurança para tentar esse atendimento mais humanizado. O Tribunal de Justiça trabalha muito nessa questão. Muito importante. Eu estou conversando, ouvintes da Rádio Ritmo, hoje com a juíza de direito, doutora Ellen de Freitas Barbosa, titular do Juizado de Violência Doméstica da comarca de Três Rios. Portanto, uma fonte de extrema importância, informando sobre essa pauta, feminicídio e o aumento dos índices de violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19 e a importância da campanha Sinal Vermelho. Se você ligou o radinho e não pegou as informações
sobre a campanha do Sinal Vermelho, eu vou pedir à doutora Hélia para ressaltar mais uma vez que quando a gente começa aqui a nossa conversa, doutora Hélia, existe um problema no relógio, ele passa muito rápido e a nossa hora está quase se completando. Então, eu vou pedir à senhora, por gentileza, que ressalte os pontos que julgar mais importantes, todos são importantes, mas em relação especificamente à campanha Sinal Vermelho, o que achar mais pertinente. Vou colocar a mãozinha aqui de novo. O que a gente pede, né, é que as farmácias se solidarizem, né, que façam, que desenvolvam esse papel, né, de ajuda, de apoio ao próximo, né, tente se colocar, né, nessa situação e se coloque lá, faça adesão à campanha, né. Todo município hoje tem uma rede própria do município, né, com uma assistente social ou um CREAS ou CRAS, que tem todo o material da campanha. O próprio Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro encaminhou o material da campanha e toda farmácia que quiser aderir à campanha é só enviar um e-mail para o e-mail da campanha ou então entrar em contato com o Juizado de Violência Doméstica da sua cidade ou com a Secretaria de Promoção Social do município, né? E é simples fazer adesão à campanha, é só assinar, colocar o nome da farmácia num termo, assinar. O CNJ preparou todo o material digital, a própria farmácia pode inserir a logo dela no material e imprimir um cartaz simples em formato A4 para afixar no interior da farmácia, identificando aquela farmácia como integrante da campanha. E o que a gente pede à população, de uma forma geral, é que cobre daquela farmácia que está acostumado a comprar todos os dias, que faça parte da campanha, que fique atento a essa questão da violência contra a mulher, que tente desconstruir essa ideia de que é uma coisa que não se diz respeito, né? Desenvolver a empatia, a sororidade, né? Se colocar no lugar do outro, sem dúvida, levantar outras mulheres, né? Então, se eu não vivo violência doméstica, pode estar próximo a mim, pode estar dentro da minha família, ou então com um amigo muito próximo. Então, é uma questão que diz respeito a todos. Muito importante. O e-mail, doutora Ellen, a senhora pode falar, a senhora sabe aí, para passar para as farmácias que estão nos ouvindo e gostariam de aderir à campanha? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá bom. Enquanto a doutora Ellen procura ali o e-mail, eu só vou ressaltar aqui o seguinte, como cidadã, a farmácia, por exemplo, a empresa que, por algum motivo, tem receio de participar, para não achar que pode entrar numa situação delicada de violência entre determinada família, pelo contrário, essa empresa ela vai carregar um selo de parceira favorável aos seus clientes, de um modo geral, como protetora contra a violência. Então, assim como temos selos ambientais de consumirmos determinados produtos que não danificam tanto ao meio ambiente, nós, mulheres e homens, temos que observar se essas farmácias estão aderindo a essa campanha da violência contra a mulher. Porque se não tivermos mães, temos irmãs, e aí por diante. Filhos. Então, vamos observar se a farmácia onde nós compramos está aderindo à campanha Sinal Vermelho. Porque se não está aderindo, ou porque não está bem informada, ou porque não está apoiando a campanha. E por que não está apoiando, se é tão relevante, tão importante? Qual é o e-mail, doutora Ellen, para quem? É campanha.sinalvermelho@tjrj.jus.br. Esse e-mail pode ser utilizado para tirar qualquer dúvida, para pedir o material, para pedir o treinamento e, depois de conhecer, então, fazer a adesão, né? campanha.sinalvermelho@tjrj, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.jus.br. Então, estamos no finalzinho, infelizmente, do programa Microfone Aberto. Eu sempre lamento, porque eu adoro esse bate-papo, eu aprendo muito e sei que os ouvintes também estão absorvendo muito conhecimento. Doutora juíza de Direito, doutora Ellen de Freitas Barbosa, titular do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Três Rios, falando de assuntos importantíssimos aqui, alertando as mulheres
que nenhuma situação se cale diante da violência. Não tem motivo para isso, nada justifica a violência. Então, se qualquer mulher se sentir incomodada por alguma palavra, por alguma atitude e se sinta violentada, seja psicologicamente ou fisicamente, que procure ou que faça esse sinalzinho aqui, ó, do batom cruzado na mão e mostre numa farmácia. E que essa farmácia esteja aberta e também abraçando essa campanha tão importante, que é a campanha Sinal Vermelho. Doutora Ellen, eu acredito que nós estamos esbarrando no finalzinho já. Sim. Eu agradeço, e em nome da Rádio Ritmo, agradeço, reitero os agradecimentos por a senhora ter aceitado esse convite. Agradeço mais uma vez também a doutora Keila Blanc por ter indicado a senhora. A Keila é uma grande amiga, tenho uma grande admiração por ela. Foi uma pessoa que me ajudou muito, que me deu muito apoio quando eu entrei na magistratura. Foi um grande prazer estar aqui e agradeço a ela também por essa indicação. Obrigada pela acolhida, pela forma como você conduziu a entrevista. E eu estou à disposição, qualquer coisa, se você quiser um outro dia, uma nova conversa a respeito desse tema. Sim, inclusive ressaltando que a doutora Keila Blanc não está aqui hoje, ela que é juíza de direito também, da comarca de Santo Antônio de Pádua, é que ela está atuando no momento. Não, ela está no Rio atualmente, né? Ah, sim. Ela falou que gostaria muito de participar hoje, juntamente com a senhora, mas que estava impossibilitada. Mas marcaremos, sim, uma nova pauta para que tanto a senhora como a doutora Keila, como a coordenadora, a Márcia, que infelizmente não pôde estar presente hoje, também participe. Vamos fazer uma mesa bem mais redonda e, se Deus quiser, em breve. Muito obrigada, um grande abraço e continue nessa luta aí. O sinalzinho da mão, sinal vermelho, basta. Juntas somos mais fortes. Vamos aproximar nossa mão aqui para quem está vendo na internet. Isso aí, pessoal. Faça esse sinal aqui, peça socorro, mulheres. Basta, chega de violência. Basta de Doutora violência. Ellen, até a próxima, um bom final de semana. Estamos gravando remotamente. Quando estiverem nos ouvindo, já será um belo sábado e um bom domingo, um bom final de semana. Continue nessa luta. Sempre que precisar reverberar essa voz, pode contar com a Rádio Ritmo, especialmente comigo como cidadã. Muito obrigada, um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, ouvintes da Rádio Ritmo FM. Encerrando por aqui, então, mais um programa Microfone Aberto, hoje com a juíza de direito, doutora Ellen de Freitas Barbosa, da comarca de Três Rios, falando sobre o feminicídio e sobre o aumento da violência durante a pandemia e ressaltando a importância da campanha Sinal Vermelho, que é um grito de basta contra a violência contra a mulher. Até a próxima. Até lá, pessoal. Vamos fazer o sinalzinho e reforçar. Tchau, tchau. Tchau.